pegou um desses louvores: o caminho, a oração e a grandeza de Deus. E aí quero que os irmãos abram a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1. O nosso tema é: salvação é para todos. Amém? E a palavra diz: e havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este era quase a hora 9 do dia, e viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando seus olhos nele e muito atemorizado, diz: quem é, Senhor? E o anjo lhe diz: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, quem tem o sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado, o que estava ao seu serviço. Pode assentar, igreja. Hoje nós vamos falar um pouco de Cornélios. Como aqui já havia a palavra dizendo, era um centurião da guarda italiana ou romana. Mas sabemos que um centurião é um homem que tem soldados à sua disposição. Centurião era um homem que comandava 100 homens naquela época, homem que tinha autoridade e poder. Esses homens também, a palavra também nos ensina que era homem que acompanhava os cobradores de impostos, que sempre estava ali para cuidar dos impostos para o imperador ou governador daquela época. Sabemos que aqui a palavra diz que ele era um homem temente a Deus, um homem que orava ao Senhor, um homem que conheceu as maravilhas de Deus, um homem que sabia que existia um Deus vivo e poderoso no céu. E também nós vemos que esse homem estava orando a hora 9, que quer dizer às 3 horas da tarde. Era um momento que esse homem estava ali buscando ao Senhor. Mas que eu vejo muito importante também, que quando a pessoa está orando, ou quando o irmão ora, Deus envia um anjo ali naquele momento. E aquele homem precisava de algo muito importante na sua vida. O que faltava daquele homem era Jesus na vida dele. O que faltava para aquele homem, ele compreender que ele, sendo um homem bom, um homem de autoridade, um homem que ajudava, isso não era tão importante. O que era importante era Jesus estar na vida dele. Então aqui a palavra vai falando que ele estava orando, o anjo aparece e ele começa a ficar com medo, porque nem todas as pessoas têm uma experiência sobrenatural ou espiritual, nem todas as pessoas sabem entender o que é um anjo quando ele aparece. E esse homem não fazia parte do povo judeu, era um homem que era de outra nação, era um homem que estava ali naquele momento na sua oração e que Deus envia esse anjo para falar com ele. Então naquele momento o anjo fala com ele: as suas orações subiu até o céu. As nossas orações têm que subir até o céu. As nossas orações têm que incomodar o nosso Deus que está no céu. Então esse homem, a oração dele era tão fervorosa a Deus que ela chega até o Senhor. Então Deus envia um anjo naquele momento até este homem, para que esse homem procurasse a Simão Pedro, o discípulo do Senhor Jesus. Mas interessante no versículo 7 que nós lemos, pastor, retirando um anjo que falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estava ao seu serviço. Interessante que quando Jesus ele envia os 70, Jesus fala que era para andar 2 e 2. Esse homem ele envia 2 homens. Mas o que me chama a atenção, pastor, que esse soldado era como Cornélio. Ele era piedoso, ele era amoroso, ele era cheio de compaixão. Por quê? Não só porque
ele estava ali em oração, que a sua casa também era temente a Deus, mas ele contagiava aqueles que estavam perto dele. Olha como é que o Senhor trabalha, olha como é que o Senhor age na vida de Cornélio. Então ali ele manda esses 2 homens para ir até Jope, aonde encontrava Pedro. E também a palavra diz que Pedro, naquele momento, estava em oração, e a palavra também que diz a hora sexta, quer dizer meio-dia. Então, Pedro estava orando naquele momento, até que veio do céu uma visão para Pedro. E naquela visão, Deus mostra um lençol grande a Pedro, aonde havia animais daquela época, que Pedro olha e ele fala, e Pedro sente fome. Por que Deus envia aquele alimento? Porque Pedro tinha fome naquela hora. Então, Pedro olha para aquele lençol, com aquele cesto, e vê ali animais impuros para judeu, porque era impuro para o judeu comer aqueles alimentos. Mata e come Pedro, foi a ordem que Deus deu. Mas sabe o que eu olho também? Que quando Deus purifica algo, nada é imundo. O que Deus purifica é perfeito. Deus vai mostrando a Pedro algo que Pedro lá na frente vai entender aquilo que é a vontade de Deus. Então, quando Pedro começa ali, a visão parou, chegaram aqueles 2 homens para conversar com Pedro. O que vocês querem? E eles contam aquilo que Cornélio mandou falar. E eles falam claramente para Pedro. O que Pedro faz? Ele descansa naquele momento, no outro dia ele parte para aquela cidade. E o interessante é que quando Pedro chega lá, Pedro vai perguntar ao centurião, pastor, o que aconteceu, por que ele estava ali, por que ele foi chamado. Então Cornélio fala da mesma visão que os seus 2 homens falaram, e para que Pedro entendesse o que estava acontecendo. Porque tem coisas que às vezes a gente fala, as pessoas não entendem, mas aquela hora Pedro estava ali não entendendo ainda, mas quando Cornélio conta toda a visão da forma que aqueles homens contam, aí ele entende que Deus não faz acepção de pessoas. Porque Pedro naquela época foi introduzido a pregar a palavra, mas Pedro achava que a palavra era só para os judeus, e não para aqueles que não eram da nação judeia. Então aqui Deus mostra para Pedro que Deus não faz acepções de pessoa. Então Cornélio começa a contar ali essa visão, e Pedro também entende que Deus estava com aquele homem. Pedro entende que Deus estava trabalhando na vida daquele homem. Então naquele momento Pedro começa com Cornélio, aonde que nada que aquilo podia impedir dele ser batizado. Então Cornélio vai ser batizado juntamente com a sua família. Então o que eu quero dizer é que Deus não tem diferença. Deus não olha a cor, não olha a nação. Deus quer salvar o chinês, japonês, os americanos. Deus quer salvar toda a nação. Porque Jesus ele veio. Porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todos dele crê e não pereça. Era a promessa do Senhor quando Jesus veio. Era a promessa de Deus que todo alcança a salvação. Não era só um povo específico. Deus não tem filho predileto. Deus não tem aquele que é predileto. Deus tem aquele que ele tem intimidade. Aquele que tem intimidade com ele é separado. Aquele que busca o Senhor é separado. Então, através da palavra de Cornélio, através dessa ministração aqui da vida de Cornélio, nós temos que entender que quando você busca, quando você é temente a Deus, Deus tem o melhor para você. Então, aqui não foi só alcançado Cornélio, também foi alcançado todos aqueles que estavam ali com ele, porque a casa dele estava cheia naquele momento. Mas uma coisa eu vou falar com vocês, quando Deus trabalha, o inimigo tenta atrapalhar. Por que acontece? Que no texto adiante, Pedro está ali, saindo da casa de Cornélio, o que a igreja fala? Você entrou na casa de um pecador, um homem que não era circuncidado, porque naquele momento a pessoa tinha que ser circuncidado. E Pedro conta a mesma visão que ele teve do lençol. Aí que o povo da igreja entendeu o que era o propósito de Deus. Porque às vezes você faz algo, ninguém vai acreditar que é de Deus. Às vezes você vai fazer algo que as pessoas não vão confiar que aquilo é de Deus. E quando Pedro conta aquela visão para ele, eles entendem
que era verdade, que o Espírito Santo. E a palavra diz que agora Cornélio era cheio do Espírito Santo, pastor. Agora Cornélio estava vivendo uma nova vida, Cornélio estava vivendo um novo ambiente. Agora o modo de viver de Cornélio era diferente, o modo de Cornélio pensar era diferente. Agora Cornélio, um homem soldado, um homem ali italiano, como foi dito a palavra, ele também agora passa a viver uma vida em Cristo Jesus. Então a gente tem que entender, através da vida de Cornélio, que às vezes nós dependendo que mudança, mais de atitude, não que você seja uma pessoa boa, Cornélio era uma pessoa boa. Não é os bons que vai entrar no céu, vai ser pessoas que se arrependem. Então o que voltava de Cornélio? Arrepender e ter Jesus na vida. Jesus, ele veio alcançar a todos, gregos, judeus, os etíopes, todas as nações, os dos Egito também. Deus veio para todo esse povo, mas Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Deus olha aquele que busca, aquele que se ajoelha, aquele que chora, aquele que se quebranta. Deus olha para esses corações. Então Cornélio era um homem quebrantado, Cornélio era um homem que precisava de Deus, um homem que precisava de Jesus. Jesus precisa ser salvo. Assim nós estamos aqui, porque nós conhecemos esse Jesus que nós pregamos. Então Cornélio agora ele conhece Jesus, aquele Jesus que eles crucificaram, aquele Jesus que foi morto na cruz. Agora ele ouve um Jesus que morreu na cruz, mas hoje ele vive para sempre. É um Jesus que hoje ele trabalha da mesma forma, Jesus que não para de trabalhar, Jesus trabalha nas nossas vidas, Jesus que nos dá direção. Jesus é aquele que é o alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Jesus é tudo que nós precisamos. Jesus é o nosso amanhecer, o nosso anoitecer. Jesus é no nosso trabalho, é na nossa casa. Jesus, ele em todo ambiente ele está. Mas nós temos que ter um compromisso com Jesus. E quando você tem compromisso com Jesus, você vai viver algo extraordinário. Quando você tem a vida com Jesus, a teu lar vai mudando todo o ambiente. Quando você tem Jesus, você está sendo preparado para a glória e para o reino de Deus. Porque a bênção não foi só para Cornélio, a bênção contagiou todos aqueles que estavam com ele. O que era preciso para ele ser batizado, nada impedia aquele homem de ser batizado, porque Jesus já estava na vida dele. Antes que Pedro chegasse, aquele homem, Deus já tinha olhado para o coração dele. Este homem eu vou usar ele também da igreja do Senhor. Não porque ele seja de outra nação, porque todos nós somos e de pregar o evangelho a toda criatura. Não falou só para judeu, não falou para italiano, mas falou para todos. Então nós olhamos para Cornélio, aquilo que foi falado. Mas a Bíblia ela tem uma promessa que está no livro de Gálatas, que também fala uma palavra muito maravilhosa, dentro desse texto também que nós lemos, que também nós temos essa promessa que foi nos dada, que está em Gálatas 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então são descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa de Deus nos alcança. A promessa do Senhor agora, nós pertencemos a ela, porque nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, que a promessa alcança toda a nação. Aquilo que eles viveram, nós também vamos viver, porque agora nós somos reinados por Jesus, porque nós sabemos que Ele é aquele que é soberano no céu e na terra. Nós sabemos que esse Jesus que nós pregamos é o Jesus que me salvou um dia, é o Jesus que te salvou um dia, é o Jesus que te libertou deste mundo, é Jesus que te cura todos os dias, não só o físico, mas o espiritual. É o Jesus que te dá o alimento, que é a alegria, que é a paz, aquilo que a tua sede Ele tem matado. Ele é a nossa água viva, a nossa água pura. Ele é aquilo que nós precisamos, assim como os discípulos trabalharam para Jesus.
Jesus. Hoje nós trabalhamos para Jesus, não que seja homem, mas também seja mulher, que seja criança, seja todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E nós estamos aqui porque nós cremos em Jesus, que a palavra não alcança só que nós estamos aqui, mas está alcançando vida que estão em casa, vida que precisa de Jesus, vida que precisa, assim como Cornélio precisou de Jesus naquele dia. Ele queria viver o amor de Deus na vida dele, ele queria viver uma nova esperança de vida. Não adianta você ter casa boa, não adianta você ter dinheiro, se você não tem o céu, porque a maior herança que nós temos é aquilo que está no céu, o poder, a glória que nós vamos ver, que vai ser manifestado, aquele poder que vai estar vindo do céu, através do Senhor Jesus, e aonde que Jesus vier, vai ali fazer barulho, aonde quando Jesus vier, a terra vai estremecer, assim como ele morreu naquele sepulcro, a terra estremeceu naquele dia. Pessoas vão ver os sinais que estão acontecendo, pessoas vão ver ele vindo da nuvem, juntamente com uma legião de anjos, para estar governando a nova terra que ele tem preparado, aonde ele tem buscado homens e mulheres, como soldados do exército do Deus vivo, aquele que confia no Senhor plenamente, continua na presença de Deus, não desvia do caminho do Senhor, não olha nem para a direita nem para a esquerda, olha para o consumador da terra, olha para aquele que tudo pode, olha para aquele que tudo sabe, aquele que você confia, aquele que você acredita, porque ele colocou dentro do teu coração, ele colocou na tua vida o Espírito Santo que nos move, o Espírito Santo que está em nós. Aquilo que nós temos de Deus é maravilhoso, aquilo que nós temos de Deus, nós temos que levar aqueles que precisam, não guardar só para nós, que nós estamos vivendo só isso. Tem pessoas lá fora que quer viver o que nós vivemos, tem pessoas lá fora que quer ter paz como nós temos. Oh Senhor, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é a nossa alegria, Senhor,